Sejam bem-vindos a mais um podcast 100. É o podcast que se preocupa com o seu corpo, seu espírito e com sua mente. É para ajudar você que está aí nos assistindo, nos ouvindo. E se você tem alguém, alguma família, algum amigo que queira também ouvir, se você gostar desse podcast, passe para a sua família, para os seus amigos, para as pessoas que você ama, para as pessoas que você gosta, para as pessoas que realmente precisam ouvir esse podcast do cuidar do corpo, do espírito e da mente. São 3 pilares da nossa vida, ok? Hoje eu estou aqui com o Ludovico, e também faz parte, entrevistador do podcast 100, e também uma plateia legal aqui, a Emília, a Esté, a minha esposa Ju, que sempre acompanha aí, ela é administradora do 100, né, do Instituto 100, e também o Felipe e o Arthur, que está ali na técnica. Mas nós temos hoje uma convidada especial. A nossa convidada hoje é a Daniele. Ela é mentora em comunicação, tem uma experiência incrível nessa área de comunicação e também ela trabalha com desenvolvimento pessoal e tem uma imersão fantástica que vocês vão conhecer durante a nossa entrevista. Então, seja bem-vinda, Daniela. Vamos dar umas palmas aqui, as boas-vindas para a Daniele. Carlos Alexandre, muito obrigada. Uma honra estar aqui nesse projeto tão brilhante, esse projeto que tem como missão falar desse pilar que é de suma importância, corpo, mente, espírito. Para mim, realmente, é motivo de muita felicidade. Ludovico, muito obrigada também pelo convite. Muito bem, Daniela. Veja só, a gente vai iniciar perguntando assim, a história da Daniele, né? Assim, hoje é dia, nós estamos em agosto de 2024, então a história profissional, né? Se você também quiser estender para a sua história de vida, né? A história da Daniele, como é que a Daniele chegou aqui profissionalmente? Eu sei que você foi apresentadora de TV, né? Muito famosa lá em São Paulo, né? O Brasil inteiro lhe assistia. Então, assim, a sua história de vida, a sua história profissional. Conta aí pra gente. Carlos Alexandre, eu nasci na capital de São Paulo, mas os meus pais queriam um pouco mais de sossego e eu fui para o interior de São Paulo com 17 anos de idade. Com 13 anos de idade, minha mãe engravidou do meu primeiro irmão, depois com 15 do segundo, né, um espaço bem grande. E os meus pais queriam mais tranquilidade para criar os dois pequenos, foi quando nós fomos para o interior de São Paulo. Mas voltando um pouco mais atrás, foi uma infância de altos e baixos. O meu pai, ele sempre foi vendedor. Eu até carrego essa veia. Acredito que a comunicação vem dessa questão de vendas, persuasão, porque em todas as férias escolares, o meu pai me levava para visitar os clientes. Ele era representante de uma marca de relógio e eu me encantei por essa profissão onde conversava com pessoas diferentes, né? Tinha que estar com uma boa aparência. Eu via que quando ele conseguia fechar um contrato, ter essa persuasão diante do cliente, que a felicidade que ele tinha. Então, eu me encantei pelaquela profissão de vendedor do meu pai. A sua referência foi o seu pai, né? Assim, a sua referência, não só como pai, mas também, assim, como um profissional, você observava seu pai, o que ele fazia, a persuasão, o que ele conseguia vender. Isso daí você foi observando, então você Sim. teve ele como grande referência. Carlos, o meu pai, ele foi uma grande referência, tanto no que fazer como no que não fazer. Ele que não se sinta ofendido, né? Mas eu falo, eu comento, a gente tem que ter a permissão, né? Eu falei, pai, Sim. eu sempre te cito como exemplo. Falo para ele, né, das coisas que eu digo, mas é uma verdade. Meu pai, ele foi um exemplo grande do que fazer e do que não fazer. Então, eu absorvi que, como vendedor, ele era excelente, mas como um gestor da própria vida,
né? Comportamento, inteligência emocional, ele não tinha muito, né? Era, Mas também para mim formou demais ali o meu caráter dentre essas questões. Porque ou a gente aprende com os nossos erros ou com o erro do outro. E é muito mais fácil a gente é. aprender com o erro do outro, não é? E o grande problema é que a humanidade hoje, a gente observa a humanidade e vê que assim o desequilíbrio emocional das pessoas e essa falta de base familiar, de referência, leva muitas pessoas a ter esse desequilíbrio emocional, desequilíbrio mental também, no sentido de se firmar, não só como pessoa, como ser humano. Elas invertem muito a pirâmide, né? Vamos supor, a pirâmide ela inicia com a sua identidade, né? O que é que eu sou, né? Quem sou eu? Mas tem o fazer, que é o meio da pirâmide, do que você faz, e o merecimento, né? Mas as pessoas querem primeiro o merecimento. Hoje a gente vê os jovens, as pessoas que já querem o merecimento antes de se autoconhecer, né? O Sim. autoconhecimento, né? Então, assim, fala um pouco assim sobre esse autoconhecimento seu, né? Quando foi que a Daniele, começou a se observar, a se conhecer, né? Seu autoconhecimento, ele se iniciou mais ou menos que idade? Carlos, eu sei que o processo do autoconhecimento, ele não é igual para todo mundo. Mas graças a Deus, eu sempre tive essa facilidade de transformar as minhas dores em balão, não em âncora. Então, desde muito pequena, eu tive uma história de altos e baixos, como eu disse já aqui. Começando desde a minha concepção. Quando minha mãe descobriu que estava grávida e ela foi contar para o meu pai não aceitou. Ele já tinha, com outras namoradas, exigido o aborto. E quando ele falou, a reação foi a mesma: não, não tô pronto, tenho só 23 anos, não quero ser pai agora. E aí, a minha mãe comentou com a minha tia que estava grávida, mas que o meu pai não queria, mas não falou mais nada. Minha mãe marcou, foi para uma clínica para me tirar. E ela chegou, ela era a primeira, o médico estava atrasado, ela estava se vestindo, quando a enfermeira pediu para ela que se vestisse. Quando o médico chegou, ela entrou na sala, deitou na maca, e eu não sei como a minha tia chegou, a irmã da minha mãe, fazendo o maior escândalo ali na clínica e falou: se você fizer isso, eu vou chamar a polícia nessa clínica. Enfim, tirou minha mãe de lá e falou: se ele não quiser, a gente vai assumir, você não vai fazer isso. E aqui estou. E uma vez a minha prima, filha dessa minha tia, viu as nossas mães conversando e pegou essa conversa no ar. E ela chegou para mim e falou: Dani, eu escutei a minha mãe e a sua mãe conversando, parece que a sua mãe ia te abortar. E eu fico falar com minha mãe. Minha mãe sempre foi muito sincera. Eu tinha só 8 anos de idade. Mas a minha mãe foi sincera e falou: é verdade. E me contou como foi a história. E nesse momento, eu fiquei muito feliz. Porque eu falei: eu fui escolhida 2 vezes por Deus. Verdade. Então, naquele momento, com 8 anos de idade, eu senti que eu tinha um propósito para cumprir aqui. Todos nós temos um propósito para cumprir aqui nessa vida. Mas eu tive essa sensação muito cedo. Eu me arrepio toda vez que eu conto essa história. Porque parece que minha vida começou a fazer muito mais sentido dali para frente. Eu não vim aqui só para nascer, viver e morrer. Eu tenho um propósito, porque Deus me escolheu.
né? Não só quando eu venci ali a corrida dos espermatozoides, mas também quando minha tia não deixou com que eu fosse Olha que abortada. interessante, né? Se tempos difíceis faz pessoas fortes, histórias difíceis também faz pessoas fortes. O grande fator de uma história difícil na nossa vida é a gente aprender a ressignificar. Eu acredito que foi isso que aconteceu quando você escutou essa história, quando você ouviu alguém falar. Então isso fez você mais forte, porque você aprendeu naquele momento, você entendeu naquele momento que você foi escolhida 2 vezes, né? E isso hoje fortalece o teu trabalho. Como você trabalha com comunicação, eu acredito que a comunicação, a base dela, ela vem de dentro para fora. Sim. A gente hoje tem muitas travas, né? Muitas pessoas têm trava para falar em público, para dar uma palestra, para falar nas redes sociais. Mas quando as pessoas começam a falar o que tem dentro, ela começa a falar do que tem dentro dela, ela fala com mais poder de persuasão, com mais força. E eu acho que é isso que está tornando você cada dia uma mulher mais incrível e fazendo esse trabalho belíssimo que você vem fazendo. Obrigada, mas é isso mesmo, Lodovico. A gente não pode se vitimizar. Eu sei que cada um sente a dor de um jeito, mas a partir do momento que a gente entende que somos os responsáveis, e os únicos responsáveis pelas nossas vidas, a gente faz Eu acontecer. quero só voltar um trechinho aí da sua fala. Quando você fala assim que seu pai não teve um exemplo para o que se deve fazer e para o que não se deve fazer, né? Aí na parte do empreendedorismo, na parte da comunicação, porque venda é comunicação, né? Se você quer vender, Sim, você a tem que minha se comunicar, comunicação né? começou Eu nas acho. vendas. Uhum. Eu, quando entrei na parte comercial da empresa, eu tinha ali uma motinho e eu visitava todo o comércio oferecendo publicidade. E a minha comunicação, ela se desenvolveu aí, porque você vender é uma arte. E você vender publicidade, que é algo intangível, né? Você não tem um produto físico ali, é mais desafiador ainda. E depois que eu virei apresentadora do programa, as vendas não pararam. Era eu que visitava ali ainda. E o programa, você falou aí, apresentador de programa, do programa. Esse programa era sobre o quê? Variedades. Variedades, A né? gente falava desde moda, saúde, beleza, gastronomia, tudo, tudo. Era um programa na TV, Na na televisão. televisão. TV aberta TV para mais de 35 cidades ali da região do interior de São Paulo. Sim. Acho que hoje um dos grandes desafios dos pequenos e grandes empresários é justamente a comunicação. Tanto a comunicação interna, né, dentro dos seus estabelecimentos comerciais, como a comunicação com os clientes, né, para atrair esses clientes. Hoje, dentro desse seu trabalho de comunicação, você trabalhando com empresas, quais seriam os conselhos que você daria assim para que o pequeno empresário, os grandes empresários, trabalhassem sua comunicação a partir, digamos, da rede social? Como é que se deve trabalhar hoje? Como é que você indica a pessoa a iniciar esse trabalho de comunicação a partir da rede social? Ludovico, as pessoas me perguntam, Dani, se eu dominar todas as ferramentas de oratória, de comunicação, eu vou falar bem? Eu vou tirar todas as minhas travas? E a resposta é não. As ferramentas de comunicação, elas são importantes, mas é só um pilarzinho, né? Aqui não são 3 pilares, é a Uhum. mesma coisa. Para comunicação, eu também preciso desses 3 pilares. Então, as questões de uma boa comunicação, elas são internas. A pessoa que tem medo de enfrentar uma plateia, a pessoa que tem medo de se expor, ela tá ali com a sua autoestima precisando ser trabalhada. Primeiro, eu preciso, como você citou, Carlos, do autoconhecimento. Conheça-te a ti mesmo, como diz Sócrates. É. E isso é altamente libertador. E o autoconhecimento, ele nunca para. Por quê? Hoje eu sou assim, amanhã eu já não sou mais assim. Os meus valores e princípios, eles não mudam. Agora, muitas das coisas elas se transformam, né? Somos metamorfoses ambulantes, porque eu vejo a Daniele antes de ser mãe e a Dani hoje, né, com uma bebê de 10 meses. Tantas coisas que caíram por terra, tantas certezas.
que eu tinha e não tenho mais, então o autoconhecimento ele tem que ser contínuo. E quando eu tenho o autoconhecimento, eu consigo trabalhar melhor a minha autoestima. A autoestima é a estima que eu faço de mim mesma. Né? De que forma? Porque aí vem a comunicação intrapessoal. A minha voz é a que eu mais ouço. E eu sou uma boa amiga para mim? Quais são as maiores afirmações que eu estou fazendo para mim? Porque se eu falo, eu não consigo gravar. Não, eu me colocar numa câmera é muito difícil. Isso não é para mim. Se essas são as afirmações que eu faço, é assim que vai ser. Eu estou determinando ali. A partir do momento que eu não dou autorização, eu sou o meu maior governante. Nada vai acontecer. Essa comunicação intrapessoal que você está falando aí é muito importante na vida de todo ser humano. Só que a gente observa o seguinte, que as pessoas acham, no geral, que a comunicação é só verbal. Na verdade, existem vários tipos de comunicação. Né? Diversas. Eu queria que você falasse um pouco sobre esses... tem a intrapessoal, né? Então, a comunicação com você mesmo. O que você fala... O famoso talk myself. Isso. Talk myself. Mas tem a intrapessoal e a interpessoal. Essa que é para com outras pessoas. Mas primeiro, eu tenho que estar solidificado ali comigo mesmo. Então, a partir do momento que eu tenho as afirmações corretas, eu costumo até fazer uma analogia aqui, que, lembra, eu tinha motinho. Quando eu comprei meu carro, eu tinha dificuldade de estacionar. Mas aí, eu tenho que buscar o porquê. Tudo tem um porquê. Por isso, da importância do autoconhecimento, da autoanálise, de se auto-investigar. E aí, eu descobri que eu tinha medo de estacionar porque eu bati o carro do meu pai estacionando. Não fez nada, mas me causou um trauma. E dali, quais eram as minhas afirmações? Eu não consigo estacionar se não tiver vaga para, no mínimo, 3 carros. Eu não consigo estacionar se não tiver vaga. E assim era. Então, eu chegava no cliente atrasada, porque tinha que procurar vaga para 3 carros. Eu chegava no cliente se tivesse calor, suada, se tivesse chuva, molhada. Até que, olha como é importante também ter pessoas que vão nos elevar perto da gente. Um amigo falou assim, Dani... Se você encostar, você não vai bater, você só vai encostar. Então, se outras pessoas conseguem, você consegue. E isso internalizou. Se outras pessoas conseguem, eu consigo. Eu mudei minha afirmação. Não era mais, eu só consigo estacionar se tiver vaga para 3 carros. Era, se outras pessoas conseguem, eu consigo. E aí, meus queridos, hoje em dia pode ter 2 dedinhos na frente, 2 dedinhos atrás, que eu faço a baliza mais linda do mundo. Então, são as afirmações, elas são poderosas. Isso pode parecer clichê, porque, infelizmente, com o advento da internet, muitos termos, eles ficaram banalizados, mas são reais. Né? Quando a gente fala de crenças limitantes e outros termos, são reais. Se você não aplica na tua vida... você não vai ter resultado e vai ficar falando que é balela. Mas quando você aplica e a gente vê que com pequenos atos, grandes transformações acontecem, é mágico. Toda vez que eu falo, eu sou uma pessoa que tem uma sensibilidade. Eu vou me arrepiando porque é real. Quando a gente vive isso, a gente sabe o quão real é. Então, para ter uma boa comunicação, eu preciso aí trabalhar a minha autoestima, que é a estima que eu faço de mim mesmo, trabalhar o meu autoconhecimento, a minha comunicação intrapessoal, fazendo outras afirmações. Então, a partir do momento que eu estou com tudo isso muito bem consolidado, e aí eu tenho o curso Comunique-se Bem, um workshop, Comunique-se Bem nos Stories, onde eu vou mais a fundo, é um workshop de 3 a 4 horas, mais a fundo nessas questões, porque a gente busca muito a parte do espírito e da mente, para depois a gente vir e falar de técnicas. Então, o que eu diria é isso. Para você, para o empresário, trabalhar a boa comunicação dos seus funcionários, ele tem que trabalhar o corpo, a mente, através dessas ferramentas que eu citei aqui. Verdade, né? Se você acorda bem consigo mesmo, se sua mente está bem,
né? Tá descansada, você teve uma boa noite de sono, se espiritualmente você está bem, né? Você tem fé, você tá se sentindo protegido, amado, as coisas vão fluir mais. Mas eu acredito que o corpo ele também tem, porque o corpo fala também, né? Então a nossa postura, né? A forma que a gente vai se apresentar, a forma que o nosso ombro está alinhado ou desalinhado, ele vai fazer toda a diferença. Você também fala sobre o corpo? Totalmente, porque corpo fraco não aguenta uma alma forte. Verdade. Então, se eu quero fortalecer a minha mente, o meu espírito, eu tenho que cuidar do meu templo. Isso aqui, opa, vou falar de novo essa frase. Isso tudo aqui é um presente que Deus me deu e é obrigação a gente cuidar bem desse presente que Deus nos deu por esse período que nós vamos passar aqui. Então, é obrigação. Napoleão Hill, que é o meu mentor, ele fala que um dos principais pecados que a gente comete é a má alimentação. Ele equipara com o vício nas drogas, com o vício de cigarro. Ele fala de uma alimentação não balanceada. Quem come demais está lesando o teu corpo da mesma maneira de quem fuma, de quem bebe, de quem usa droga. Então, não tem ali um meio termo. E a parte também ali da atividade física, e você, Ludovico, tá aí para fazer, incentivar a gente. É verdade. Não é? É de suma importância, porque se eu costumo dizer que a disciplina... se eu não tiver o domínio da disciplina, eu estou vivendo ali no meu modo criança, no meu modo adolescente, só empurrando com a barriga atividade física. E não adianta. Sem um bem, o outro não vai funcionar. Você falou aí uma frase que ela é tirada da Bíblia, né? Justamente vós sois o templo do Espírito Santo. Sim. Então, nós somos o templo do Espírito Santo. E o corpo, ele é o veículo da alma, né? Ele é o veículo, a gente recebe esse corpo, e quando Deus, lá no início, né, na criação do mundo, quando ele criou o ser humano, ele disse, ele conversando, o Espírito Santo conversando com o todo, né? O todo Deus, nós vamos fazer o ser humano a imagem, semelhança nossa. Então, assim, nós somos imagem e semelhança de Deus. Isso é importante. Sim, né? sim. E assim, você falando aí da importância de cuidar do corpo, por quê? Porque se o corpo é o templo do bem maior, que é o Espírito Santo, a gente deve cuidar cada vez mais. Então, isso se encaixa muito bem no Projeto 100, né? A sua explanação aí maravilhosa dentro da comunicação, comunicação corporal, né? Sim. Ela se encaixa muito dentro do Projeto 100, porque é justamente esses pilares que a gente quer levar para as pessoas, mostrando que quanto mais a gente cuidar desses 3 pilares, a gente vai ter longevidade, a gente vai viver mais. E todo mundo quer viver cada vez mais com qualidade de vida, né? Exatamente. O que você colocou da sua filha é o que eu penso. Eu tô com uma bebê de 10 meses, eu também faço essas contas que você citou aqui no início. De fato, não adianta só viver ou sobreviver, eu tenho que viver em alta performance. Eu tenho que usufruir o melhor do que a vida tem para me oferecer. E as pessoas acham que eu comer o que eu quero, eu fazer o que eu quero é liberdade. Não. Liberdade é você ter disciplina. Porque aí você não é refém de doença, você não é refém de preguiça. Não é Essa mesmo? frase que você disse é muito importante. Liberdade é você ter disciplina, né? Sim, que as pessoas acham, eu vou ficar preso em dieta, eu vou ficar preso em ter que fazer atividade física todo dia. Mas, gente, quando você tem o autodomínio ali... Na verdade, você está preso quando você é induzido a fazer escolhas, né?
como você comer algo que você sabe que não vai fazer bem o seu corpo, mas você vai fazer porque está todo mundo fazendo, porque aquilo tem um sabor. Por trás daquele produto ali tem uma propaganda que leva você a consumir mais, como um refrigerante. Em vez de você tomar um suco, você toma um refrigerante, né? Então, você não está fazendo essa escolha. Alguém fez ela por você. Exatamente, exatamente. E eu penso muito assim, por exemplo, se uma senhora cai na minha frente, ou alguém cai na minha frente, eu tenho força para ajudar, para pegar essa pessoa. Se meu marido sofre um desmaio, alguma coisa, se você tem um corpo fraco, você não tem nem a capacidade de ajudar o outro. Olha isso. A gente vive num mundo também, né, numa sociedade que ela explora muito a imagem, né? E agora com esse momento de redes sociais, de filtros, né? Todo mundo tá bonito, todo mundo tá bem. O corpo, ele tem uma função muito importante na nossa autoestima, né? Porque quando você tem energia, quando você se vê com energia, quando você se vê bem, isso com certeza vai impactar na sua autoestima. Quando você não se vê bem, quando você está sobrepeso, você não está satisfeito com o andamento do seu corpo, da sua energia, com certeza vai impactar negativamente na sua energia. Então, acredito que se você cuida, como o Carlos falou, do seu corpo, do seu espírito, da sua mente, isso vai te fornecer ferramentas para que você consiga ter uma comunicação melhor. Não só a comunicação falada, como a comunicação da postura, né? Como você vai se apresentar diante do seu celular, numa plateia. Exatamente, né? E a postura é algo muito importante, porque em dias que a gente está mais baqueado, a gente se obrigar, de certo modo, a estar melhor, a gente manda a mensagem pro nosso corpo. Isso é neurociência, isso não sou eu que estou falando. Por exemplo, ontem eu até falei pra Lu, eu estava muito ruim, né? Ontem foi um dia assim que eu não conseguia levantar. E se hoje eu poderia muito bem permanecer, pedir para adiar, eu falei, não, eu vou honrar com o convite que foi me feito. E aí, uma maquiagem que você faz, né? Uma escova no cabelo que você faz, você já melhora. É incrível. Agora, se eu ficasse na cama, prostrada, eu iria continuar na mesma vibe ruim, né? Então, a ação precede sentimento. Ação precede sentimento. Se eu ficar aqui, tá todo mundo sério, e começar... Daqui a pouco vai estar todo mundo rindo, né? Porque é uma coisa que contagia. Então, a gente se esforçar a ficar melhor, a gente fica. Porque nós temos a emoção, né? E aí eu volto naquela questão do filme Divertidamente, que eu digo que todos os adultos precisam assistir. Não é filme para criança. Divertidamente é filme para adulto. O domínio das emoções é de suma importância, porque elas são eternos bebês. Quem tem que ter o domínio da emoção sou o eu adulto. Porque a minha emoção, o meu cérebro, ele vai estar sempre no modo de preserva a tua energia. Fica tranquilo. O nosso cérebro, ele é programado só para nossa sobrevivência. Então, a gente fazer o que é além da sobrevivência é gastar energia. Então, precisa de um esforço a mais. E aí a gente fica ali indo para o caminho mais fácil. É onde a gente cede aos desejos, ao comer mais, ao docinho diário, aos 5 minutinhos para dormir mais. E aí eu vou levando uma vida mediana. Napoleão Hill diz que só 2% da população mundial tem uma vida acima da média. E quando eu falo uma vida acima da média, uma vida de triunfo, é a roda da vida, porque muitas vezes a gente associa o sucesso com o financeiro, né? Mas quantas pessoas milionárias existem aí infelizes? Então é a roda da vida, né? Minha família, meu círculo de amigos, o financeiro, o espiritual, mas são várias. As áreas, né, da vida, é a roda da vida. E só 2% tem uma vida de êxito em todas as áreas da vida. Mas por quê? Porque as pessoas não estão dispostas a pagar o preço.
ser feliz dá trabalho. É mais fácil ser triste. Isso também tem muito a ver com a crença, né? Tem pessoas que têm crença de que ele tem dinheiro, e a pessoa que tem dinheiro não é uma pessoa legal, é uma pessoa muito rude, e aí ele já está dizendo que ele não quer dinheiro, né? Há pessoas que acreditam que ela é muito feliz no casamento, mas não é feliz profissionalmente, não faz o que quer, porque vive só para a família, porque o marido ou a esposa já tem dinheiro. Então, às vezes, a crença faz com que você não fique feliz em todos setores da sua vida, né? Isso nessa roda da vida. Isso vem muito das crenças que a gente carrega. Como é que você faz esse trabalho para eliminar essas crenças dos seus clientes, nas suas consultorias? Aquilo que eu falei, a gente tem que transformar as nossas dores em alavancas e não fazer com que elas sejam âncoras. As dores, quando a gente consegue enxergar, a gente consegue ver que são bênçãos. Tudo, porque assim, Deus é perfeito. E quando você é uma pessoa do bem, tudo que acontece com você tem um sentido. Você tem que aprender com essas situações. Então, a vida é 10% o que acontece com você e 90% como você reage ao que acontece com você. Então, é aquilo, eu não posso fazer vítima da minha história. Não posso me colocar de vítima. Então, a questão de crenças, elas têm que ser trabalhadas para que você transforme tudo que pode ser dor em alavanca. Se você souber aprender com as suas dores, isso é ouro nas nossas mãos. Porque a sua dor pode curar a dor de outras pessoas. Mas a maioria das pessoas só... quando está passando por uma dificuldade, seja lá na saúde, na família, né, desentendimento familiar, brigou com o marido, o filho está realmente dando trabalho, ou o financeiro está ruim, não está conseguindo pagar as contas, a pessoa começa a se vitimar, né, entrar num ritmo de ser vítima da situação, e na verdade ela tem que, como você falou aí, ela tem que fazer dessa experiência de vida que está passando para alavancar, né, e ela dar o salto, ela superar esse desafio que está acontecendo na vida dela, esse problema que está acontecendo na vida dela, né? E as pessoas, o grande problema é, como você falou aí bem, 2% da população, ela consegue ter essa nota linear aí na roda da vida em todas as áreas, né? Mas e 98% da população de 8 bilhões de pessoas no mundo, né? Como a gente precisa levar para as pessoas esse despertar da consciência de que elas precisam ter nas experiências ruins, nas dores, oportunidade delas crescerem, né, na vida, né? Então, assim, isso é muito importante. E só dando um parênteses aqui com relação à felicidade, a felicidade é um estado de espírito. Sim. Né? Então, assim, se você pode ser feliz, mas passar por uma tristeza, não quer dizer que aquela tristeza vá fazer com que você deixe de ser feliz. Sim. Né? E eu até costumo dizer, né? Repito mais uma vez, Deus é perfeito. Então, todas as emoções são de suma importância. Como a gente vê no filme, tem o nojinho, tem a vergonha, todas essas emoções, ansiedade, né? todas elas têm ali um porquê. Elas são boas na medida certa. E a tristeza, a função da tristeza é mostrar que algo ali não está gostoso, algo ali não está legal, precisa ser trabalhado. A função da tristeza é te fazer feliz. Então, toma um cafezinho com a sua tristeza, entenda, chora, mas depois manda ela embora.
Então, ela é importante esse momento. A tristeza, ela nos faz mais reflexivos. A gente quer ficar sozinho, quer pensar um pouco mais. E isso é importante, né? A alegria, onde a gente pensa que a alegria é tudo de bom, mas a alegria sem a medida certa é euforia, Euforia, né? exatamente. Então, todas as emoções, elas são de suma importância, né? Aí cabe, entrando no que você falou, a inteligência emocional. Eu preciso buscar, porque se eu ficar vivendo por osmose, eu não chego em lugar nenhum. Então, eu vou buscar através do quê? Eu preciso de terapia, eu preciso de treinamentos, eu preciso ler mais, eu preciso entrar mais de cabeça numa religião. O que eu preciso? Então, a gente tem que ser inconformados com a nossa situação e buscar alternativas. Elas estão aí, né? E você falou uma frase importantíssima. Você disse assim: a emoção ela sempre será um bebê. Por quê? Você completou também. Isso é muito importante. O eu, por isso que tem alguns autores e alguns especialistas e estudiosos que dizem o seguinte, que a emoção ela só passa a ser inteligente quando o eu, né, que tem a capacidade de gerir, né, ele coloca a inteligência para fazer a gestão da emoção. Sim, sim. Porque, vamos supor, um bebê, a emoção, ela sempre vai ser um bebê, né? Então, quem é que dá a O injeção? norte, né? Isso, quem dá a injeção de inteligência na emoção? É o eu, né? É o eu que Sim. tem a capacidade de gestão, de gerir, de gerenciar, de equilibrar ali aquelas emoções para você realmente evoluir, né? Carlos, o nosso cérebro ele é dividido em 3 partes. Então, o córtex frontal, o límbico e o reptiliano. A parte reptiliana, ela é a mais antiga, ela existe há milhões e milhões de anos. O nosso córtex pré-frontal, há 200 mil anos mais ou menos. Então, ele é infinitamente mais recentes do que o reptiliano. Então, o reptiliano, a gente fica ali no luto ou fuga. É um exercício, eu tirar as minhas emoções da parte reptiliana para o meu neocórtex, que é a minha razão. É aqui que tem a razão, o discernimento. E tudo isso é exercício. Quem vive no reptiliano são aquelas pessoas que tá olhando, Ei. que tudo estoura, que tudo fica nervoso, não é? Porque a pessoa ela não tem essa gestão da emoção e ela tá ali, ó, agindo tudo no homem do tempo da Da caverna, caverna, né? Então é um exercício. E aí como que eu faço isso? A respiração é algo tão precioso. Respira, respira e tome sempre atitudes mais assertivas, mais pensadas, mais elaboradas, né? Porque Napoleão Hill diz também que na pesquisa dele, quando ele lançou o livro A Lei do Triunfo, ele ficou 20 anos pesquisando milhares de pessoas. E ele pesquisou também grupos de presidiários. E muitos desses presidiários que estavam lá eram por falta de 1 segundo do autocontrole. Né? Quantas vezes a gente vê uma pessoa que matou a outra, nossa, mas era uma pessoa tão calma. É 1 segundo da falta do autocontrole. É no trânsito, né? A pessoa Né? nunca cometeu nenhum crime. Sempre foi uma pessoa voltada para a família. De repente, uma discussão de trânsito. Eu tenho uma situação, um caso sobre essa situação. O cidadão nunca teve nenhum problema com a família. Evangélico, temente a Deus, com a família, dedicado à família, trabalhador. Por uma discussão de trânsito, ele acabou com a vida dele. Olha aí. Então, É um essa segundo.
a ação-reação, né? Então, você tem que respirar. Quantas vezes a gente está no trânsito, o trânsito louco, né? O trânsito dos motoboys, né? O trânsito é dos motoboys hoje. Então, aconteceu comigo. Uma vez eu fui levar a Maria Júlia, né? Maria Júlia, nossa filha de 7 anos de idade, eu fui levar na escola, que é uma coisa que eu faço todos os dias. Eu levo na escola e a Ju, minha esposa, pega ela na escola. Então, eu fui levar ela na escola e eu entrei à esquerda e vi um motoqueiro e bateu em mim. O cara veio pra cima de mim com tudo. Se eu não tivesse ali, naquele momento, né, a gestão da emoção, ele me esculhambando, né? Meu amigo, perdoe. Me perdoe de ter. Vai resolver, né? Vai resolver. Não, me dê o seu telefone, aquela coisa toda. Já. E a Maria Júlia atrás, assustada assim. Mas eu contornei, passei o telefone para ele, tudo, e foi resolvido. Mas se eu tivesse reagido da forma que ele agiu, não sei o que é que poderia acontecer, né? De repente, poderia acontecer o que aconteceu com o cliente. Olha que interessante, ela falou das partes do cérebro, né? Independente da parte que você vai utilizar, a respiração é fundamental, porque ele vai precisar ser oxigenado. Exato. Principalmente quando você tem uma raiva dessa que o Carlos passou, e aí vem a adrenalina. Né? E aí o sangue ele vai ser jogado ali para os teus músculos, ou para você correr, ou para você atacar. Só não vai ser jogado para o seu cérebro para que você possa pensar no que fazer. Então, a adrenalina ela vai jogar para que você tome uma ação. Né? Então, é muito importante, sim, a respiração. E essa questão, né, da gestão da emoção. Existe 2 linhas aí que discutem, né? Que é a inteligência emocional e a outra linha é a gestão da emoção. Né? Uma linha diz que a emoção não tem inteligência, né? Então, não pode ter inteligência emocional. Né? E a outra que ela pode ser gerida. É isso? Então a gente tem 2 discussões né? grandes. Mas eu não sei se eu estou certo ou estou errado, mas eu até acho assim que o termo é que precisa ser um pouco melhorado. Tipo assim, a emoção ela se torna inteligente no momento que o seu eu Está no controle. Está no controle, entendeu? Então assim, ela é um bebê, né? Ela é um bebê, ela é imatura, sempre vai ser imatura, mas ela tem ações inteligentes. Porque o seu eu, a parte cognitiva, né, a sua razão, ela realmente faz essa gestão, ela domina, né, que na Bíblia se chama o autodomínio, né? Você se autodominar. Então, você dominar suas emoções para você não reagir da forma que a ação veio. Então, você controlar suas emoções. Não é fácil, se fosse fácil, né? Não é fácil, a gente fala muito isso, mas se depara todos os dias com essas situações que a gente às vezes perde o controle. Né? E só pegando esse gancho, essa questão do luto ou fuga, é o que acontece também com o nosso cérebro quando nós somos colocados ali diante de uma plateia, ou diante de um vídeo, ou diante de um podcast. É essa mesma parte que é acionada. Se eu não tenho esse domínio, esse autocontrole, eu travo. Não consigo falar. E existem ferramentas, além dessas questões da inteligência emocional, do autoconhecimento, que ajudam, né, nesse momento. Então, por isso a importância desse treino constante de estar sempre no domínio das minhas emoções. Você tem alguma prática, assim, algum costume seu que você trabalhe suas emoções? Tem algum ritual assim que você faz? Para a comunicação ou para o dia a dia? Para o dia a dia, para que você consiga performar melhor no seu dia a dia. Você tem algum ritual que você faz? Olha, eu acredito que a oração é sempre de suma importância. A gente está com essa conexão direta com Deus, nos traz uma fortaleza. Eu acredito que eu estar sempre muito certa de quem eu sou, da vida que eu quero, de quais são os meus propósitos. Meditação ajuda também. Tudo, cuidar do corpo, do espírito e da mente vai ajudar. Mas quando eu sou colocada diante de situações difíceis,
eu dificilmente ajo no calor da emoção. Dificilmente. Porém, isso não é de hoje. Isso foi depois de ir vendo que quando eu ajo no calor da emoção, não vai dar bom. Não vai ser legal. Né? E alcançando a maturidade junto com a busca, né, incessante aí do desenvolvimento pessoal, a gente consegue ter essa gestão melhor. Então, hoje, se acontece alguma coisa difícil, eu vou pensar muito bem. Então, vamos supor que alguém veio me falar algo que... Primeiro que se alguém vem me contar uma fofoca, eu não escuto. Mas vamos colocar alguma outra situação. Uma discussão no trânsito. Exatamente o que o Carlos falou. É respirar, é acalmar a outra pessoa que não tem a mesma gestão das emoções que eu. E chegar ali em algo que vai ser bom para os dois. Né? Então, para tudo, é agir na calma. É claro que em alguns momentos, como eu disse, todas as emoções são importantes. A raiva, ela também é importante. Uma pessoa sem raiva nenhuma, ela é apática. Às vezes eu preciso me revoltar, me rebelar, mas não a ponto de perder o autocontrole, não a ponto de avançar em outra pessoa, não a ponto de estragar a minha vida. Então, é sempre nessas dosagens, mas eu procuro sempre esfriar a cabeça. Tudo bem. Esfriar a cabeça, tomar uma água, respirar. Bem, vamos falar agora um pouco dessa imersão que você faz. Queria que você falasse, além desse trabalho de mentoria que você faz na comunicação para stories, né? Na rede social, no Instagram. Essa imersão, como é que ela se desenvolve? O que é tratado na imersão? A imersão eu vi que era inicialmente para mulheres, né? Inclusive a Ju foi. Foi. A minha Ela esposa gostou foi. bastante. Gostou muito, ela elogiou muito. Assim, eu queria que você falasse um pouco aí, atenção mulheres, né? A imersão aqui da Daniela era muito importante. Ela vai falar como é que se desenvolve, como é feita lá, os temas que são tratados, qual o objetivo, né? Da imersão, enfim. A imersão agora, em 2024, ela completa 5 anos. Ela foi desenvolvida pela minha sócia, Aline Castelo Branco. Ela morava em Portugal, trabalhava em uma emissora, porque ela é sexóloga, educadora sexual, e ela tinha um programa e tinha ascensão entre as mulheres imigrantes, né? Porque ela, sendo imigrante, chegou ali num patamar que as outras imigrantes, tendo aquela dificuldade até de relacionamento em Portugal, que não é um país tão fácil assim, tão caloroso. E aí elas chegavam até a Aline e diziam: poxa, cria alguma coisa para nós mulheres também, porque ela tem um trabalho forte com os homens. E ela começou a desenvolver, buscou um mentor aqui no Brasil e criou a imersão Women's Inspiration. Como é na Europa, o nome em inglês ele é mais forte. E foram 4 edições lá, foi crescendo. A primeira foi com 15 mulheres num restaurante, depois a segunda já tinha mais de 150 mulheres, e assim foi crescendo em Portugal. Ela teve que voltar para o Brasil por conta de gestão dos negócios da família, e quando ela veio em casa eu falei: vamos trazer o WI para o Brasil? E nos tornamos sócias nesse projeto. E ela me questionou, falou: Dani, você está aqui em Maceió há 1 ano só? Será que a gente vai conseguir público? Eu não conheço ninguém aqui. Eu costumo dizer que eu senti uma energia tão fluida nessa cidade. Tanto que eu e meu esposo, nós viemos para passar aqui 1 ano. Por aqui ficamos, tivemos até a nossa lagoana. A minha filha Malu é lagoana e eu adoro essa terra. Eu falei para ela: não, a gente vai fazer o WI aqui, vai ser um sucesso. E assim foi. Nós, em 5 meses, fizemos o projeto, conseguimos grandes parceiros, enchemos o auditório. Aqui já foram 2 edições.
aí uma em Salvador, uma em São Paulo. E aí esse ano é com muita felicidade que eu falo que eu vou para a minha primeira palestra internacional. Então a Aline já está em Portugal, resolvendo tudo por lá, eu resolvendo daqui, mas dia 21 de setembro, então dia 17 já estou embarcando para Portugal e dia 21 de setembro tem o Imans Inspiration, uma comemoração especial de 5 anos em Portugal. Aqui em Maceió, a imersão é em março do próximo ano, em 2025. Então vamos ter que aguardar um pouquinho, mas até lá tem muita coisa boa. Depois eu passo aqui a agenda. A imersão, como você perguntou, Isso. Carlos, ela é voltada para a mulher, para a parte também da inteligência emocional, para que ela possa. Não adianta a gente fazer um evento de empreendedorismo se o emocional não está bem trabalhado. Então, a gente fala, assim, de negócios, a importância do networking, das vendas, mas a gente trabalha muito a inteligência emocional, desenvolvimento pessoal, através de ferramentas práticas. Então, para vocês terem ideia, a gente leva um caixão para dentro do auditório. Caixão de verdade. De terra defunto. De verdade. Porque essas mulheres, através de uma ferramenta e de uma dinâmica muito impactante, elas morrem para renascer. Né? É uma simbologia do Exatamente. caixão. É o morrer para renascer na sua melhor versão. Então, a gente leva ali um dia inteiro, das 8 da manhã às 6 da noite. Muito aprendizado, muito ensinamento, com ferramentas práticas para que depois elas apliquem no dia a dia. Realmente é um dia inteiro. Você falou aí que tem uma grande parte de ferramentas, né? que trabalham desenvolvimento pessoal. Dinâmicas na prática mesmo. Então, o trabalho mental e espiritual ele é muito forte, né? Muito, muito forte. E é assim, 80% ali do treinamento sou eu e a Aline. Inclusive, ela como sexóloga, tem também ali a parte de sexualidade para as mulheres, que também é um pilar importante, né, da sensualidade. Então, tem muita coisa que se trabalha ali. E além do networking qualificado, é muito legal. Assim, todas que participam, elas voltam no próximo ano, porque a gente sempre traz novas ferramentas. E tem sido uma experiência muito positiva, muito positiva. Tem espaço também para outras palestrantes, né? Aí, o que ocupam 25%, 30% ali do tempo, mas a gente tem também mais algumas palestrantes. Mas, em suma, é um treinamento, não é um evento de palestras. É treinamento na prática. Treinamento na prática com... várias dinâmicas. Tá. Não dá para cansar, né, Ju? Levanta da cadeira e faz isso e faz aquilo, é muito Você legal. falando da sua sócia aí, que é sexóloga, né? Sim. Estava ouvindo um especialista em relacionamento de casal. E aí ele disse uma coisa que eu achei interessante. Realmente é verdade. Ele disse, olha, o casal ele tem que colocar um dia na semana ou mais dias na semana para priorizar não só o diálogo entre o casal, a conversa boa, mas sim também a relação sexual. Sim, a intimidade do casal. A intimidade do casal. E aí, o que acontece? A gente vê muitos casais que entram na rotina, né, do dia a dia, aquela coisa toda, e coloca a prioridade o quê? O trabalho vai me trazer dinheiro, o dinheiro vai me trazer conforto, o dinheiro vai me trazer melhorias de troca de carro, o dinheiro vai me trazer bens materiais. Prioriza o trabalho, o financeiro e as relações extraconjugais e esquece de priorizar justamente um ponto importantíssimo que é a intimidade do casal.
Exatamente. É aquilo que eu falo. É mais fácil ser triste do que ser feliz. Ser feliz é trabalho pra caramba. Olha quantas coisas que a gente tem que pensar. São tantas áreas que a gente tem que cuidar. É como se fosse um jardim com várias e várias plantinhas. E a gente tem que plantar, que regar, que adubar, todas elas. Todas elas. Senão a gente não tem equilíbrio. Esse é um fator importantíssimo na vida conjugal. É isso. Importantíssimo. Exatamente. Isso faz parte da felicidade, né? Da felicidade, Sim. né? A felicidade não é só você ter bens materiais, você ter um trabalho, você ter o dinheiro, você ter a boa relação com as outras pessoas, mas sim você ter uma excelente relação de crescimento com a sua esposa, a esposa, enfim, os dois crescerem juntos. Isso é muito importante porque as famílias hoje, a grande preocupação da sociedade, eu acho que isso entristece muito o Papai do Céu, né? Que as famílias elas estão dilaceradas, né? Sim. Os relacionamentos, os valores, né, da família, os princípios, né? Os princípios eles estão sendo colocados em segundo plano e em primeiro plano está o visual, o desejo, o material, o financeiro, mas os valores e os princípios espirituais eles estão sendo esquecidos. Sim. Esquecido. Eu digo assim porque assim a gente tenta muito, eu falo muito da Maria Júlia porque é a menorzinha nossa, né? A gente tem também um filho de 18 anos, mas a Maria Júlia é uma dificuldade para a gente tirar ela da televisão e começar a rezar com ela. Vamos sentar, vamos deitar, me dê a mão, vamos conversar com o Papai do Céu, vamos rezar junto. E ela gosta, né? A gente faz isso, a gente nota que ela se sente bem. Mas como estão invertidos os valores cristãos, e até eu digo assim, os valores espirituais, independente de religião, de você ser católico, evangélico, protestante, ou budista, ou islamita, ou seja lá o que for. Mas independe da sua crença, mas os valores na sociedade, no mundo de 8 bilhões de pessoas, eles estão invertidos. Sim, sim. E as pessoas esquecem que a vida é eterna, né? É Pensa desafiador. no hoje, né? Só que é hoje. Sim, O sim, os visível. prazeres imediatos. O visível, né? As pessoas olham para o visível e o invisível, né? O invisível que realmente existe, mas as pessoas não dão valor. É isso. Eu acho que essa imersão ela resgata bastante. Resgata muito e principalmente assim. Acho que as mulheres, a história da sociedade sofreu muito, né? As mulheres sofreu muito, ainda hoje sofre. Né? Você vê que tem delegacias especializadas, né, voltadas para a proteção da mulher. Por quê? Porque a mulher ainda é hoje vítima de muitas situações de violência, né? Violência familiar, violência até do próprio esposo, violência, enfim. Aí esses treinamentos voltados para mulheres, para fortalecer, né, o eu dela, que, como você falou aí, a grande parte é para fortalecer o eu dela, né? Exatamente. Quem eu sou, resgatar né? a autoestima. Quem eu sou, né? Ela entender que ela é uma pessoa especialíssima, única, né? Sim. Na existência. Exato, né? Para viver a felicidade, a abundância que Deus quer que a gente viva. Estamos aqui para termos uma vida de abundância, de êxito, de felicidade. Então, e é aquilo que eu falei, só eu sou responsável pela minha vida. Não adianta eu terceirizar a culpa do meu insucesso, não adianta eu culpar as outras pessoas. O único responsável pela minha felicidade, pela minha tristeza, pelo meu sucesso ou pelo meu insucesso, sou eu. Não adianta eu ficar buscando quem apontar.
Autorresponsabilidade. A Né? autorresponsabilidade, suma importância. E Além, só uma pergunta, além dessas duas datas que você falou do evento, que vai ter fora do Brasil, né, em Portugal, tem vai ser a comemoração dos 5 anos, não é isso? Isso. Qual a sua agenda, assim? Quem quiser procurar, as mulheres que quiserem procurar esse teu treinamento, como é que ela pode fazer? Tem uma agenda preparada? Ludovico, quem quer aprimorar a sua comunicação, seja para as redes sociais ou quero ser uma palestrante, eu tenho mentorias focadas nessas áreas. Então, pode me buscar para ter uma consultoria exclusiva, uma E onde ela pode mentoria buscar essas nas pessoas minhas redes sociais. @DaniMarques01. Agora, eu vou ter um evento dia 4 de setembro. Se alguém puder olhar para confirmar se é uma quarta-feira, dia 4 de setembro. A primeira quarta-feira. 4 de setembro. Ah, olha aí. Primeira quarta-feira de setembro, eu vou fazer o curso Comunique-se Bem nos Stories. Esse curso, ele foi uma demanda que chegou até mim dos grupos de networking que eu frequento. E as mulheres falavam... Dani, mas não é só para mulheres, viu? Homens também podem participar. Mas como esses grupos eles são focados em mulheres, eram as demandas que chegavam até mim. Dani, eu quero me comunicar mais. Dani, eu quero gravar os vídeos. Dani, minha empresa precisa estar na internet. Cria alguma coisa pra gente, dá uma aula pra gente. E aí eu criei o Comunique-se Bem nos Stories. Esse workshop, ele tem a premissa de trabalhar a parte do autoconhecimento, na primeira parte, e depois eu trago algumas técnicas e falo de algumas ferramentas do Instagram. Então, ele é um workshop que, num primeiro momento, ali, a gente trabalha esses pilares e por 30 dias eu faço um acompanhamento do grupo, não individual, passando algumas dicas, insights no grupo. Tá? Então, só para não ficar ali naquele tempo de 3, 4 horas do workshop, eu complemento durante esses 30 dias algumas ferramentas também. Eu falo sobre inteligência artificial, que hoje em dia é fundamental todo mundo utilizar. As mudanças na tecnologia, nas redes sociais, elas são diárias. E a gente tem que estar sempre muito antenado. Então, não falar na rede social já é um retrocesso tremendo. A empresa que não está na rede social, ela está deixando o dinheiro na mesa, ela está perdendo muito cliente. Ah, mas a minha indicação, os meus clientes chegam por boca a boca. Mas tá bom assim, do jeito que tá? Hoje em dia até funciona ainda. Amanhã não vai funcionar mais. Porque mesmo que alguém me indique uma empresa, eu vou buscar um Instagram. E se eu gostar de um outro Instagram, eu não vou naquele que me indicaram. Eu vou naquele perfil que eu gostei, naquele perfil que me convenceu. Hoje o Instagram está como principal ferramenta nas redes sociais para divulgação de trabalho? Para as vendas, Instagram. Para entretenimento, TikTok. Para o público mais jovem, o TikTok. Mas assim, para quem quer vender, o ideal, quem já tem aí pessoas cuidando das redes sociais, você tá em tudo. Tá em todas as redes, Facebook, Instagram e TikTok. Se sou eu que cuido ali da minha rede social, não adianta, a gente não dá conta de tudo. Então, foque no Instagram. Agora, se o seu produto é para o jovenzinho, aí é TikTok. Agora, se é a mãe dele que vai comprar, Instagram. E antigamente, eu costumo dizer que assim, você, a gente viveu essa transição. Mas agora, os nativos da internet já estão tendo filhos. Os nativos da era digital já estão tendo filhos. Então, daqui para frente, não adianta. Se você não está ligado, você está muito fora. Você tem que estar nas redes sociais. E a moeda preciosa de hoje em dia é a comunicação. Porque vende mais quem se comunica melhor. O médico que atende mais é aquele que se relaciona melhor com os seus pacientes. Aquela pessoa que tem sucesso ali
na sua vida com os amigos, com os familiares, é aquele que também sabe se comunicar com as pessoas, né? Então, a comunicação é uma moeda preciosa hoje em dia. Porém, ela só tem validade quando eu consigo passar o meu conhecimento, a minha informação daqui para aí, da minha cabeça para a sua. Porque uma moeda de ouro no fundo do oceano não vale nada. Ela só vai valer quando ela estiver na mão de alguém. É assim, a informação que está em mim, ela só é valiosa quando eu passo para outras pessoas. E isso só se faz através de uma boa comunicação, de uma comunicação assertiva. Então, eu vi como um propósito poder falar para essas mulheres e passar algum ensinamento. E graças a Deus, assim, já teve vários ótimos resultados. E esse workshop, ele é missão mesmo, porque ele custa R$ 139, né, para ter todos esses 30 dias de acompanhamento, 4 horas ali de muito conteúdo, eu entrego um e-book. Então, é algo muito cheio de informação, né, por investimento relativamente baixo, mas porque eu tenho como propósito. E no dia 4 de setembro vai ter uma turma antes da minha ida para Portugal. Bem, você falou aí, a comunicação realmente é a moeda preciosa, principalmente Sim. nas redes sociais. É saber se comunicar, como se comunicar, a forma de se comunicar. E aí você consegue o objetivo daquela comunicação chegar até o ouvinte, ou até quem está assistindo, né? A pessoa que Sim. está assistindo, então ela vai depender muito de como você vai se comunicar para ela. Você falando de comunicação, eu lembrei que eu fui chamado para ser paraninfo de uma turma de curso de oratória. Olha! E interessante o seguinte, eu nunca fiz curso de oratória, mas me chamaram para ser paraninfo no curso de oratória segunda-feira, né? A próxima segunda-feira aqui. Esses cursos de oratória, a gente nunca não vê mais falar muito nesses cursos de oratória. A rede social, ela suprimiu um pouco esses cursos tradicionais de oratória. Não, e eu acredito que eles até existam, sim. Mas o que acontece? É uma fórmula para toda aquela turma. E não é essa fórmula, até porque vai ajudar, é aquilo que eu falei. Curso de oratória, um workshop como que eu vou dar, ele ajuda. Só que ele não vai até a página 2. Tem todo aquele trabalho do autoconhecimento, da identidade, da autoestima, tem todo esse trabalho. Isso não adianta. Prévio, Você né? não vai. Exatamente. Então, assim, junto com o curso de oratória, se eu estiver fazendo, eu tenho que trabalhar o meu interno. Uhum. Porque não adianta eu ter ferramentas, mas se eu tenho travas que eu não sei de onde elas vêm dentro de mim, eu não vou destravar. Eu posso ter técnicas, mas se eu não tenho uma base sólida dentro de mim, eu não vou conseguir. Você não se conhece, né? E uma outra coisa também é a identidade comunicativa. Imagina a Fátima Bernardes, o William Bonner. Eles apresentavam ali na bancada do Jornal Nacional. A Fátima foi para o encontro com Fátima, que combinou perfeitamente com ela. Tem a identidade comunicativa dela. Agora, vocês conseguem imaginar o William Bonner ali no encontro? Encontro com o William? Não combina, né? Cada um tem a tua identidade comunicativa também. Então, por isso que às vezes uma fórmula que é geral, ela pode não dar certo. E aí que eu acredito que possa entrar a mentoria, porque ela é sempre algo muito mais personalizado. E me diga uma coisa, você fala muito aí e bem sobre a questão de autoconhecimento. Qual seria, assim,
vamos dizer assim, a dica, vamos dizer assim, qual seria a dica que você deixa aqui para os nossos eh, ouvintes e as pessoas que estão nos assistindo? Quais são as dicas, alguns passos que, na prática, o ser humano que está aí nos ouvindo vai dizer assim, peraí, para eu me conhecer, qual é o primeiro passo que eu devo dar? A busca. A busca. Eu, por exemplo, quando porque eu não cheguei nessa parte da minha história, né? Mas eu comecei com 21 anos a trabalhar na televisão. E aí, com 24 anos, eu comecei a apresentar o programa de TV. Com 26, foi quando eu tive a oportunidade de comprar um programa, montar estúdio, montar equipe. E aí, com 26 anos de idade, foi onde eu tive que entender o que era ser um empresário. Eu peguei todo o meu acerto e eu fui investir em treinamentos de desenvolvimento pessoal. Na verdade, eu fiz uma pós-graduação em rádio e TV para tirar meu DRT, para ser apresentadora. E eu fiz curso de oratória, fiz várias imersões. E quando eu fiz o treinamento Mastermind da Fundação Napoleão Hill, foi aí que eu conheci Napoleão Hill, Uhum. foi como se eu tivesse os meus óculos embaçados até os 26 anos de idade. E que a partir daquele momento, eu limpei os meus óculos e passei a ver a vida de uma forma mais clara. Passei a enxergar a vida assim, cara, dá pra eu viver em alta performance. Dá pra eu extrair muito mais dessa vida. Né? Dá pra ser muito, muito mais feliz do que eu já sou. Então, eu fui buscar. Através da busca. Às vezes a gente tem que ser inconformado. Eu tô feliz com isso? Isso tá legal? É claro, a gente tem que valorizar a nossa trajetória. Eu tenho que valorizar Que até conquistou, aqui o né? que eu já conquistei, né? Porque eu não posso ser um refém da insatisfação, não. Mas e aí? Eu tô muito longe de onde eu quero chegar. E aí é buscar ferramentas, como eu disse. É através de terapia? É através de uma religião? É através de treinamentos de desenvolvimento pessoal? De alguma maneira, eu tenho que buscar. Buscar melhorar, né? É. Muito bem, isso foi ótimo, essa sua... a busca do conhecimento, A né? busca. Então, você só se conhece quando você busca conhecimento de como se conhecer. Exatamente. Como você falou aí, é através de uma religião, é através de treinamento, é através de uma imersão, né? Sim, exatamente. Atenção, mulheres aí que querem se conhecer melhor, né? Vamos participar da imersão da Daniela. Ela vai Women's deixar Inspiration. aqui umas propagandas bem legal que acho que para as mulheres precisam, Sim. né? Olha, eu venho trabalhando um posicionamento novo nas redes sociais. Então, eu sei que eu tô ali falando para as mulheres, para elas, as mulheres e para os homens também, para se colocarem mais nas redes, mas uma bebezinha de 10 meses, nos últimos tempos tem sido um desafio, mas é aquilo que nós dissemos aqui. É esforço. É esforço. Então, eu estou produzindo bastante conteúdo nas minhas redes sociais. Para quem está chegando agora, daqui para diante, pelo menos 3 vezes na semana, vou estar ali postando Reels. Então, quem quiser esse gostinho do autoconhecimento, essas pílulas do que nós conversamos um pouco aqui, me segue lá, @DaniMarques01, Dani, com DA. Y, Isso, um então, N só. isso, então, arroba, aí presta atenção, mulheres e homens também, né? Homens Também. também, DANY. Não vamos discriminar os homens, né? Não, não, até porque assim, Eu já estou eu acho, seguindo. eu acho muito Já estou chato acompanhando. isso, porque quando eu cheguei aqui em Maceió, eu só encontrei grupos de networking feminino. Eu não encontrei grupos mistos de networking. A mulherada aqui, ó, estão se movimentando muito mais. Olha aí, atenção, homens. Mas O eu tô alerta. sabendo que tá chegando o BNI aqui. Vocês vão ouvir falar. O BNI é um movimento de networking internacional e o primeiro de network profissional.
Então, uma oportunidade. Tenho certeza que vocês vão gostar muito. Tem bastante perfil de vocês. Que bom, né? Então, veja só, vamos lá. Memorizar. @Dani com Y, Marques, não é isso? 01. Né? Isso. 01 é a primeira. Né? Em primeiro lugar, medalha de ouro. Isso mesmo. Não é isso? No final posso chamar de Dani, né? Claro, claro. Dani, a gente está chegando no final, né, do nosso podcast e a gente queria que você deixasse aí uma frase, né, para não só para as mulheres, mas para a sociedade, as pessoas. Escolha aí uma frase, um pensamento que você queira colocar para as pessoas realmente refletirem, né, sobre tudo aquilo que a gente falou aqui. Sim, então eu vou pegar para o lado da comunicação. Cada um tem um dom, né? Qual é o seu dom? É importante que você tenha isso de forma muito latente. Se alguém te perguntar assim, no ato, qual é o seu dom? Você sabe responder? Tem a parábola dos talentos. Deus nos deu talentos. E quando alguém te perguntar, você tem que ter isso de uma forma explícita. Então, coloque todos os seus dons, as suas habilidades no papel. Seja com elas ali fortalecidas para que você possa, de fato, trabalhar essa autoconfiança. Porque quando a gente tem certeza de quem eu sou, quais as minhas habilidades, ninguém me abala. E aí, a sua comunicação muitas vezes está abalada porque você acha que não é para você. Pô, não é para mim estar ali nas redes sociais. Vão me chamar de blogueira, vão falar várias coisas, mas você tem que ter envergadura emocional para receber. Até porque o que vem de bom é muito maior do que possa vir de ruim. E as coisas que você acredita que virão de ruim, na verdade, é a assombração que você cria. Sabe? A gente se assusta com a assombração errada. Porque eu tenho certeza que os frutos serão muito positivos. Né? Porque quando você passa uma informação para frente, você está muito alinhada com o teu propósito de vida. É um egoísmo a gente não contribuir, não transformar, não transbordar na vida de outras pessoas. E quando você, através do seu trabalho, da sua missão, através da tua comunicação, você consegue passar isso para as pessoas, você está mais próximo dos seus propósitos. Então, acredite em você. Eu estou aqui também para te ajudar. Muito bem. Eu queria agradecer, Dani, de coração, assim, a Eu sua que participação agradeço. aqui. Foi excelente. Agradecer o Ludovico, a plateia aí, a minha esposa Ju, a Emília, o Arthur, o Felipe, que está aí na técnica. E se esse podcast fez sentido para você, compartilhe. Compartilhe com as pessoas que você ama, a sua família, as pessoas que estão próximas de você, mas também para seus amigos. Vai ser muito importante para o crescimento, a melhoria de cada um de nós. Esse é o podcast 100 que cuida do corpo, do espírito e da mente. Um grande abraço e um beijo no coração do amigo Carlos Alexandre.